Bem-vindo ao Clube dos Amigos. 11h08 nessa manhã de sábado e vamos começar com a nossa rodada de informações, trazendo os principais fatos que marcaram a semana e com certeza essa semana teve essa comemoração ou celebração do Estatuto do Idoso, né? Esse estatuto importante, mas que ainda no Brasil causa uma certa estranheza porque em dados momentos não é cumprido, né, Paulinho? É isso, Moacir. A pergunta que fica é a seguinte, né? É possível comemorar? A gente tem o que comemorar? São 15 anos do Estatuto do Idoso. É um marco, considerado um marco legal, né? Um marco jurídico que traz várias conquistas, várias garantias, né, para a população idosa no país. Isso é reconhecido até internacionalmente, mas há muito que se andar para se transformar aquilo que está no texto do Estatuto do Idoso em garantias reais e efetivas para a população idosa do Brasil. Então o Estatuto do Idoso completou 15 anos no dia 1º de outubro, né? Quando ele foi criado há 15 anos atrás, nós tínhamos uma população de 15 milhões de idosos. Hoje nós temos 30 milhões de idosos. Segundo o IBGE, em 2060 serão 60 milhões de idosos. Então, pela primeira vez na história brasileira, a população idosa está se transformando no maior contingente, superando a população jovem, né? Então isso traz para nós, como sociedade, para os governos, para os representantes públicos, né, uma responsabilidade de tratar esse tema e converter o que está no Estatuto em garantias efetivas. Mas isso é palavra para o Aloysio Palmar, uma discussão que ele vai nos apresentar aqui. Seja muito bem-vindo à Rádio Clube, Aloysio. Bom dia. Bom dia. Estou aí, à disposição de vocês, do Clube dos Amigos. Legal. Aloysio, como que você enxerga o Estatuto, esse marco jurídico chamado Estatuto do Idoso no país? E ele vem sendo cumprido? Bom, neste final de ano, nós estamos comemorando a consolidação de direitos em 3 aspectos, né? Ou seja, nós estamos comemorando o Estatuto do Idoso, que é a consolidação de diversos direitos e lutas. Nós estamos comemorando os 30 anos da nossa Constituição, da Constituição Cidadã, que também é a consolidação de direitos e lutas. E no dia 10 de dezembro, os 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, isso aí é muito importante e representa muito na caminhada de humanização da sociedade brasileira. Isso é para ser comemorado, porque a caminhada da humanização passa pelas lutas, pela consolidação dos direitos adquiridos e pela aplicação dos direitos adquiridos. Então, a aplicação também é uma caminhada, é uma trincheira de luta, Paulinho. O Brasil está preparado para esse processo todo? Veja bem, políticas públicas, preciso andar ainda? Veja bem, o Estatuto do Idoso, esses dias eu estava falando lá no Centro Regional, Centro de Referência, o CRAS, Assistência Social do Norte, para um grupo grande de pessoas, e a maioria idosos, né? E eu dizia para eles que a coisa funcionou, é preciso entender como funciona esse mecanismo, né? Os idosos reunidos em grupos ou associações, principalmente associações, comitês, sindicatos, discutiram essa questão no Brasil todo, né? A questão do direito dos idosos. Em 2001, 2002, não foi? E em 2002, já entregaram para o senador Paulo Paim, do Rio Grande do Sul. Entregaram para o senador, aqui está. E essas são as nossas demandas, não é isso? Que é assim que funciona, as associações reúnem-se, discutem, sindicatos, grupos de idosos, não sei o quê. Essas são as nossas demandas. O senador, o que ele fez? Fez um projeto. Batalhou muito para o projeto ser aprovado. E 118 artigos foram aprovados. Aí surgiu o Estatuto.
que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou no dia 1º de outubro de 2003. E aí está o Estatuto. E assim que funciona, e assim funcionou também em relação à Constituição. A Constituição o Brasil todo discutiu, debateu, não não caiu do céu, não saiu da cabeça de Ulisses Guimarães, não é isso? E nem de um grupo de deputados. Foi uma demanda nacional. O Estatuto da Criança e do Adolescente também funcionou assim. Foi uma demanda nacional. O Brasil está preparado, sim. Apesar de muitas resistências, de um lado assim mais bárbaro, mais selvagem, que não aceita os direitos da cidadania, o Brasil está preparado para ser um país humanizado. Nós estamos querendo sair da barbárie e caminhar para a humanização, né? Ser um país mais civilizado, mais humano, onde os direitos sejam respeitados. Até pouco tempo atrás você não encontrava vaga, o idoso não encontrava vaga para estacionar o carro, agora está lá. Vaga de idoso. De vez em quando tem um ou outro que não respeita, né? Mas a vaga do idoso, do deficiente físico, o idoso tem uma série de direitos hoje. Esses direitos, às vezes, não são respeitados, como a questão do medicamento, de uso continuado. Nós temos ainda algumas coisas de conquista em relação ao uso continuado de medicamento para diabético, hipertenso, essa coisa, né? Mas em relação a outros, não. O idoso tem algum outro direito em relação à locomoção, a transporte, não sei o quê. Está indo, está funcionando. Funciona porque o idoso também conhece o seu direito e briga pelo seu direito. Importante é brigar pelo direito, igual a Constituição. Nós temos certos direitos, vamos lutar pelos nossos direitos. Não é? Em relação à Constituição, em relação à Declaração Universal dos Direitos Humanos, todo cidadão é livre de se expressar, de se reunir, a tortura é proibida. Tortura é proibida, é crime contra a humanidade, está na Declaração Universal dos Direitos Humanos, o Brasil assinou, todo cidadão deve ser julgado e condenado em última instância para ser preso. Isso está na Constituição, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, e o Brasil é signatário dessas declarações, tanto da ONU como da Declaração de Direitos Humanos da Comunidade Latino-Americana, né, que é a OEA. Então nós temos esses direitos consolidados, e isso é muito bom e muito importante. E o Estatuto dos Idosos, ou do idoso, é uma conquista para ser comemorada assim, porque isso aí não nasceu do nada, é fruto de uma luta muito grande dos idosos em todo o país. E, senhor Aloysio, em termos de nacional, nós estamos falando nacional, mas agora em termos de nossa região, Foz do Iguaçu, como que está andando esse estatuto em relação, vamos falar num geral, eu queria que o senhor contasse para a gente no geral, em relação a filas de banco, em relação a ônibus, em relação à saúde, acessibilidade, também em relação a estacionamentos, como que o senhor enxerga a nossa cidade de Foz do Iguaçu em relação ao idoso? Muito bem, muito bem. O idoso, eu sinto isso todo dia na rua, né? Que em relação a banco, transporte, o idoso é respeitado. Nós avançamos muito. Você pega Foz do Iguaçu, que é a nossa aldeia, a nossa província. Isso. A partir daqui você tem uma visão geral. Aqui as coisas funcionam em relação ao respeito aos idosos. Poderia estar melhor, mas é uma caminhada, gente. 15 anos é muito pouco tempo. É pouco tempo para... É pouco tempo, né? Veja bem, o cinto de segurança, também tão pouco tempo que foi implantado, mas todo mundo respeita, porque existe punição para quem não respeitar. Exato. A multa é pesada, né? Isso. Usar celular quando dirige, pesado. Então, as multas são pesadas. Em relação à questão do idoso, não há punição. O idoso pode reclamar, vai no Ministério Público, mas o idoso geralmente não vai, ele briga ali na hora pelo seu direito. E de tanto ele brigar na hora pelo seu direito, que a maioria já conhece, ou quase todos conhecem seu direito em relação à questão do idoso. E nossa cidade tem avançado muito, tanto na fila do banco, como no transporte. Sempre tem um lugarzinho para o idoso sentar. Na unidade de saúde, chegou o idoso, é prioridade. Tem sido prioridade, tem sido respeitado. Eu não tenho dúvida em relação a isso. Avançamos muito, não podemos retroceder. Retroceder jamais.
E tem políticas públicas de saúde em Foz do Iguaçu que atendem especificamente os idosos, Aloysio? A gente tem um programa de atendimento aos idosos assim que é voltado para essa faixa da população aqui em Foz do Iguaçu? Ou o atendimento é feito com base nas diretrizes gerais do SUS? Olha, geralmente pelas diretrizes gerais do SUS. E para o idoso ter direito, ele tem que na hora reclamar, brigar, ir à luta, reivindicar, demandar, né? Se ele não demandar, ele não tem o seu direito respeitado. Um tempo atrás, até tem um fato que me chama a atenção, assim, em um dos bancos aqui de Foz do Iguaçu, aquela indicação, a placa visual de identificação do atendimento prioritário para idoso, era uma imagem de uma pessoa mais vulnerável, assim, com uma bengala na mão, né? Ou seja, vai contra todo esse processo, né, de fortalecimento, né, da pessoa idosa que está acontecendo no país, né, de ser uma pessoa produtiva, participante, atuante da sociedade, né? Talvez eu acho que essa foi o grande ganho, né, Aloysio, que talvez dê para a gente apresentar isso. Tem a ver com políticas públicas, tem a ver com esse empoderamento dos idosos que atuaram na elaboração do Estatuto do Idoso. Mas, assim, de modo geral, hoje a gente pode ver a pessoa acima de 60 anos muito ativa, muito produtiva, interagindo na sociedade, ou seja, uma pessoa com todas as condições que as demais, né? E Sim, no passado não era assim, participando igualmente. Falta aqui em Foz ainda uma associação dos idosos. Nós não temos, nós tínhamos aqui a Associação dos Idosos da Costa Oeste, né? Acho que era na Bartolomeu de Guzmão, que havia uma sede. Mas o presidente faleceu, era o Jango, né? E ninguém mais tocou, foi para frente, que dá trabalho. A associação é uma coisa que dá muito trabalho, porque você tem que ir atrás do associado, tem que pagar a sede, tem que... Então, falta ainda a organização dos idosos em torno de uma sede, de uma associação que possa ele levar sua demanda e a associação reivindicar em nome do coletivo. Por enquanto, a reivindicação é muito individual, parte muito da pessoa, não há um coletivo, não está organizado em coletivo aí dos idosos de Foz do Iguaçu. Isso falta. Mas, no demais, eu digo para você, Paulinho, nós avançamos. Avançamos muito. E falta muito para avançar. Essa caminhada civilizatória, ela é necessária. E tanto na relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente, como em relação ao Estatuto do Idoso, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, e a própria Constituição que tem que ser respeitada, que essa consolidação, a nossa Constituição brasileira, foi uma conquista, não nasceu do nada. E ela tem que ser respeitada. Querer fazer uma Constituição da cabeça de alguns iluminados, essas coisas assim que surgem de vez em quando, vamos fazer outra Constituição. Isso não vai dar certo, porque ela surgiu da luta da sociedade brasileira, não é? E essa Constituição já está cheia de emendas, mas ela tem que ser respeitada, e se tiver que mudar, ela tem que ser convocada uma Assembleia Nacional Constituinte, que irá discutir, debater e consolidar também uma discussão nacional, porque é assim que funciona. Se o Estatuto do Idoso está ainda precisando ser aperfeiçoado, abre-se a discussão no meio social para que o Estatuto seja aperfeiçoado, assim, em relação também ao Estatuto da Criança e do Adolescente. As coisas não podem ser mudadas numa canetada. É isso que nós estamos sempre reclamando e pedindo, que quem tem a caneta na mão não somos nós, os idosos, né? Quem tem a caneta na mão são os idosos que têm o poder, que estão no poder hegemônico, né? Esses têm a caneta na mão. Nós não temos, nós temos o poder de nos reunir, de demandar, de gritar e reivindicar. E nesse reivindicar, se organizar, gritar, os conselhos municipais do idoso também são ferramentas importantes para cobrar essa aplicação das políticas que estão colocadas no Estatuto do Idoso? Conselho é o caminho, né? Os conselhos são muito importantes, a participação nos conselhos, tanto da saúde, como agora você tem aqui em Foz do Iguaçu vários conselhos da cultura, né? Essas coisas todas. Então, os conselhos devem ter participação cidadã.
A cidadania tem que se acostumar a participar dos conselhos. E ainda falta essa cultura, né? Essa cultura de participar de conselho, nós não temos ainda de forma efetiva. Falta muito para que as pessoas levem suas demandas, suas necessidades para os conselhos. Que os conselhos é que vão levar para as autoridades aquilo que o povo está querendo fazer. A autoridade só vai e pode fazer, talvez se tiver sensibilidade, ele vai fazer aquilo que o povo pede. E o povo pede através dos conselhos, que vale muito mais do que a Câmara de Vereadores, que a Câmara representa interesses individuais de um ou outro vereador, as bolhas dos vereadores, interesses corporativos dos vereadores. Os conselhos não, eles têm uma representação muito mais efetiva, muito mais popular, muito mais cidadã, né? E olha só, Paulo, como que é interessante esses conselhos em todo o nosso país. Você sabe que só no Ceará e também na Paraíba e no Rio de Janeiro é que esses conselhos funcionam em 80% do estado. O restante fica tudo em média de 40% a 60% e tem alguns estados, norte e nordeste, de 20% a 40%. Ou seja, esses conselhos quase não existem. E no estado, nós estamos falando em estado, né? Aí os seus municípios. Quer ver uma coisa? Não só eu estava falando com esse pessoal do centro de referência, que quando os centros de referências cortaram aquilo que se chama curral eleitoral. A pessoa, antes, quando precisava de uma vaga, dou um exemplo, do filho na Guarda Mirim, tinha que ir na Câmara e pedir para o vereador, e o vereador conseguia a vaga. Sim. Ou a pessoa, quando precisava de um documento, de remédio, alguma coisa, ia na Câmara. Agora vai no centro de referência. É uma beleza isso, porque o centro de referência atende, é o meio entre o cidadão e o governo, digamos, né? A Secretaria de Saúde. Entre essas instituições, não precisa mais de intermediário, acaba com a intermediação. Os conselhos é a mesma coisa, acaba com essas intermediações e com os currais eleitorais. Que agora a pessoa, através do conselho, é necessário fortalecer os conselhos, que eles é que vão levar as demandas para frente. E isso faz também com que o eleitorado entenda, né, que isso não é um benefício só para ele, sim, é um bem comum de toda a nação, né? É um direito. É um direito. E é um bem comum para todos. Eu não posso pensar, porque fulano me deu isso, é que eu vou fazer o voto para ele, né? Então é um bem comum. Por isso que os conselhos têm que ser como o Aloysio sugeriu, né? Tem que ser ocupados pela população, pelos usuários daquele serviço, da política pública do conselho, né? Porque muitas vezes o poder público acaba abocanhando os conselhos e engessando, né? Ou seja, acaba não refletindo as necessidades daquele vira grupo, um curral daquele mesmo, segmento. né? Senhora Luísa, acabou de nos falar. Para o poder público não interessa os conselhos. Eles não têm interesse em conselho. E muitos políticos não têm interesse também nesse centro de referência que eu estava falando, porque eles fazem aquele serviço que eles faziam antes, pegar o eleitor e levar até a unidade de saúde, ou levar para tirar o título, para tirar documento. Os conselhos estão a mesma coisa. Elas levam direto à reivindicação. Então não interessa muitas vezes para o poder público a existência dos conselhos. Mas interessa para a população a existência do conselho. Você veja uma coisa, quem daqui de Foz, quanto por cento da população de Foz conhece a Câmara de Vereadores? Quantos já pisaram na sede dos gabinetes dos vereadores? Pouquíssimo, quase ninguém frequenta, não é? Os vereadores vão até as comunidades, às vezes um ou outro, são poucos que vão até a comunidade, eles atendem mais as suas corporações, muito mais as suas bolhas, não é isso? Eles não atendem a população como um todo. E as associações de moradores é a mesma coisa. Atende somente um pequeno grupo que ocupa aquela associação de moradores. Os conselhos não. Eles têm que ser tomados, como o Paulo Bogler falou, pela população. É preciso fortalecer os conselhos para que a população possa, de fato, demandar e lutar pelos seus direitos. Direitos, não é? E não migalhas que recebem, né? Mas o senhor não acha que, senhora Aloysio, isso tudo está linkado com todas as, por exemplo, a população mais idosa, que passou uma vida inteira trabalhando? Se a gente juntar aí as pessoas acima de 55 anos, acima de 55 anos,
Quantos têm formação aí de faculdade, né? Quantos têm? São poucos. Isso não é a falta também que tiveram acesso a estudos, a procurar os seus direitos, e sim ficaram uma vida inteira só trabalhando e não tiveram tempo de procurar isso? Você tocou na ferida. Um grande índice de analfabetismo está entre os idosos. É o que nós estávamos falando antes, que a população geral é 7%, mas entre os idosos é 30%. Antigamente você tinha alguns programas de alfabetização. Hoje em dia nós temos CBEJA, né? Tem alguns programas aí. Mas falta para o Brasil um programa de massas de alfabetização de adultos, onde os idosos vão entrar. Porque é necessário resolver essa questão. Porque são eleitores, eles votam. Eles têm título de eleitor, mas não sabem ler e escrever. Eu acho gozado, enquanto sempre muita gente assim, idoso que vota, que tem título de eleitor, mas não sabe ler e escrever. Então, é necessário fazer uma campanha de alfabetização para que ele saiba. Às vezes vota na emoção, né? Isso. O eleitor brasileiro, eu não sei se é só brasileiro, mas talvez geral, vota na emoção. Política é emoção, é música, é cores, são frases, isso, aqui, programa de governo. Só uma população muito bem alfabetizada, consciente dos seus direitos, não sei o que vai ler programa de governo. São poucos que votam em cima de programa de governo. A maioria vota na base da emoção, ou com muito amor ou com muito ódio. É o amor e o ódio que mexe com o eleitorado. Por quê? Porque ele não está suficientemente alfabetizado e com nível para conhecer profundamente os problemas do seu município, do seu estado e do seu país. Mas às vezes passa até pela própria família, né, Palmar? O idoso, ele é meio que colocado de lado na própria família, o jovem hoje não escuta mais o pai, não escuta mais o avô, parece que a experiência não serve mais para nada. O que a gente vê da sociedade brasileira hoje, de uma certa classe social, sim, mas a grande maioria não tem esse respeito, essa conversa pelo idoso. O avô, o pai só serve às vezes para fazer um empréstimo consignado, não é isso? Ô Luiz, a Previdência Social é um tema que interessa a toda a sociedade, né? E o Brasil tem discutido isso, tá? A gente tem a iminência aí de uma reforma já anunciada, abortada, agora o próprio presidente da República voltou com esse tema. Há uma preocupação específica para a população idosa em relação a esse tema da Previdência e principalmente essa eventual reforma que vem aí nos próximos meses? Acontece que a desumanização da sociedade leva com que a autoridade, digamos, o poder público, veja a população só com os números, né? E a população idosa são números. Isso faz parte da desumanização da sociedade, né? Quando só observa números, né? Então diz assim, a população idosa está aumentando, dobrou, vai triplicar, e a Previdência vai falir. Ou seja, joga isso de uma forma tão simples para a população que as pessoas ficam assustadas. A culpa é dos idosos, a gente tem que viver menos, então? Vamos morrer todo mundo. Vamos morrer menos, então morrer logo. Ou seja, Deus. porque se nós estamos causando prejuízo para a nação, porque a visão é outra, é investir em infraestrutura, é investir nisso, é pagar a dívida o juro da dívida pública. Se você pega uma pizza que tem 12 pedaços, 3 pedaços da pizza vai destinado para pagar a dívida pública. 3. Sobraram quantos? 9, né? 9. Dos 9, 3 é para manutenção da máquina. Então sobram 6. 6 é para quê? Para tocar os programas sociais, essa coisa toda. Então falta dinheiro. Falta dinheiro? Então vamos fazer. E onde que está indo o dinheiro? Para onde está indo o dinheiro? Para pagar a aposentadoria dos idosos? Então nós somos os culpados? A população idosa é que é culpada da crise econômica, de tudo isso do país? Será que não se vê que a infraestrutura e a dívida pública estão levando o nosso PIB, né? A renda nacional? Nossa riqueza, né? Nossa riqueza, né? Então é preciso privatizar, é preciso vender aquilo que foi conquistado com tanto suor e sangue como as nossas estatais, tipo Petrobras, tipo Eletrobras, vender a Nucleobras. Vamos
privatizar tudo isso para pagar o juro da dívida? Esse tal do consignado, viu? O Brasil fez muito consignado aí pela frente, aí para trás, está pagando até hoje. A construção de Itaipu não terminou de pagar. Então, essa dívida pública, tanto a dívida pública como a dívida privada, e o juro da dívida, que o capital financeiro está levando toda a nossa renda. Então, e querem pôr a culpa nos aposentados, querem pôr a culpa no idoso. O idoso já deu o que tinha que dar, e está dando muito mais. A população idosa continua trabalhando, continua produzindo, está, como se diz, ligada à produção, está produzindo. Ó, Luiz, no começo, o tempo passou para a gente finalizar a nossa conversa aqui. Tá. No começo, você fez uma menção entre o Estatuto do Idoso e a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, que completa 70 anos. Isso. Para você, assim, que tipo de sociedade que a gente precisa criar, que valores que essa sociedade precisa ter para assegurar integralmente aquilo que está no Estatuto do Idoso, assim como os princípios gerais da Declaração Universal dos Direitos Humanos. A gente precisa criar uma sociedade mais generosa, mais solidária? Então, o mundo está caminhando para isso, né? Apesar, como diz, a besta está solta e babando de raiva e de ódio, a maioria da população mundial, principalmente nos países, vamos chamar de civilizados, ou países economicamente desenvolvidos, né, que não é um país subdesenvolvido e dependente como o nosso, a população tem uma visão de direitos. Nossa população tem visão de direito também. Nós conquistamos tantos direitos que esses direitos ninguém tira. Dá um exemplo. A Bolsa Família. A Bolsa Família foi uma conquista? Foi. Bolsa Família, até quem era contra hoje é a favor. Até ninguém é contra. Gozado isso na eleição passada, os políticos que eram contra a Bolsa Família se pronunciavam, né? É isso que está falindo com o Brasil está nessa crise danada devido à Bolsa Família, fica dando dinheiro para vagabundo, não sei o quê. Hoje é unanimidade, é um direito conquistado que ninguém tira mais. Então nós temos vários direitos que ninguém consegue mais tirar, não é? Como os direitos adquiridos que estão consolidados no Estatuto da Criança e do Adolescente. Esse é um deles, eu sei que tem muita gente que quer mexer no Estatuto, tem muita gente querendo mexer no Estatuto e querendo criminalizar crianças de 15 anos, não é isso? Outros até de 13 anos, outros até de 12 anos, ou seja, jogar nas penitenciárias. E não vai dizer aqui em Foz tem 4. Ah, mas não é 4, é 3. Não, tem 4. Tem aquela ali no Porto Meira. Aquela no Porto Meira, você joga uma criança ali, ele vai cair nos braços da facção criminosa. O PCC hoje domina as unidades prisionais de Foz do Iguaçu. Então, jogar criança e adolescente em unidades prisionais significa jogar criança e adolescente nos braços da facção criminosa. E vai ser um criminoso de grande porte no dia seguinte. Então, é preciso respeitar o Estatuto da Criança e do Adolescente. Isso aí é muito importante em termos de humanização da nossa sociedade e do nosso país. E com isso a gente encerra a nossa entrevista com o senhor Aloysio Palmar. Muito obrigada, senhor Aloysio. E fica o recado, né, para todos os nossos ouvintes, respeitar sempre o idoso, lutar pelos seus direitos, que é assim que caminha a humanidade. E a Janaína Palmar, o senhor conhece a Janaína Palmar? Diz que o senhor é um pai maravilhoso. Está conosco na live do Face. Conosco também está o Luiz Araújo, um grande abraço. O Marcos Labanca, o Tadeu Vilhalba. Quem está conosco também, o Fabiano Severino. Vamos para o nosso intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta trazendo mais assuntos dentro da nossa programação. Claro que sim, senhor Palmar. Agradeço aqui o Clube dos Amigos pelo convite. Né? Eu era para falar de idoso, mas também falei de criança, mas criança e adolescente, eu acho que é criança, adolescente e idoso, tá tudo, né? Tá tudo junto. São todos direitos. Obrigado, então, e bom dia para todos.